Olá, boa tarde. Está no ar o nosso programa Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Na semana passada, você que nos acompanha diariamente, sabe que nós iniciamos uma série de entrevistas com os candidatos que disputam a Prefeitura de Natal. Conversamos na semana passada até ontem, com 6 candidatos que disputam a Prefeitura de Natal. Entrevistamos o candidato Kelps Lima, do Solidariedade. Entrevistamos a candidata Rosália Fernandes, do PSTU. Entrevistamos o candidato Freitas Júnior, candidato que disputa a Prefeitura de Natal pela Rede Sustentabilidade. Entrevistamos também o candidato Robério Paulino, do PSOL, o candidato Fernando Mineiro, do Partido dos Trabalhadores, que também esteve aqui conosco, e ontem tivemos a presença da candidata Márcia Maia, que disputa pelo PSDB a Prefeitura de Natal. Lamentavelmente, nós não contaremos hoje com a presença, pode mostrar aqui a câmera, a presença do prefeito em exercício, Carlos Eduardo Alves, que concorre à reeleição. Lamentavelmente, nós ontem recebemos um comunicado muito gentil, por sinal, da sua assessoria, através do assessor Ilo, a pessoa pela qual tenho o maior respeito, mas informando que o candidato teria outro compromisso, teria reuniões para dar conta e não poderia participar aqui do nosso programa. É lamentável porque nós já havíamos, com bastante antecedência, feito o convite ao prefeito Carlos Eduardo, através de uma pessoa que eu quero muito bem, o seu publicitário Alexandre Macedo, que tem feito uma das melhores campanhas de áudio, de vídeo, de conteúdo, de marketing aqui da cidade do Natal e também do estado do Rio Grande do Norte. Conversei diretamente com ele e ele disse, olha, ele vai sim, não tem por que não comparecer ao seu programa, pode deixar que eu resolva esse assunto. Pediu que eu formalizasse e formalizei da seguinte forma, conforme a conversa que tive com o marqueteiro do senhor Carlos Eduardo, o candidato, o Alexandre Macedo. Pelo presente, formalizamos, conforme contato por telefone celular, o convite ao candidato Carlos Eduardo Nunes Alves para participar de entrevista no nosso programa Boa Tarde Cidadão, apresentado por Robson Carvalho. O período de entrevistas ocorrerá, isso foi no dia 8 de setembro, ocorrerá de 12 a 20 de setembro, de 13h30 às 14 horas ao vivo. Abordaremos com todos os candidatos temas administrativos e políticos, problemas da cidade e propostas para solucioná-los. Olha como nós tivemos o cuidado de criar um ambiente para que o próprio pudesse estar aqui. Por ser atualmente prefeito, consideramos que ele tenha uma agenda mais complicada do que os outros e oferecemos, por isso, ao candidato a preferência na escolha da data. Aguardamos o retorno até a próxima sexta-feira, dia 9 de setembro. Informamos que o candidato, em entrevistas anteriores, foi o único que não compareceu. Então, nós colocamos com muita antecedência. Até ontem estava confirmado, mas ele resolveu desconfirmar. Eu não sei por quê, porque, na verdade, é muito importante estar presente e discutir, não só comigo, mas com você que está em casa, você cidadão, você cidadã, você eleitor, você eleitora, que num momento como esse de reta final, tão grave, e diante de tantas informações e contra-informações, verdades e não verdades divulgadas nos bastidores, é importante demais a presença do próprio candidato para esclarecer aqui o que é verdade, o que é que não é verdade, o que é que procede, o que é que não procede. E aí, infelizmente, tivemos essa notícia ontem de que hoje não viria aqui o prefeito Carlos Eduardo, Estava anteriormente confirmado, conforme aquele convite que eu fiz, por parte do marqueteiro Alexandre Macedo, dos melhores marqueteiros aqui do estado do Rio Grande do Norte, na minha avaliação, pessoa a quem muito considero e estimo, e que respondeu, meu caro Robson, confirmo a presença do candidato Carlos Eduardo no dia 20 de setembro. Grande abraço, Alexandre Macedo. Ao qual eu respondi, meu caro Alexandre Macedo, confirmo a data solicitada, dia 20 de setembro, hoje, para o candidato Carlos Eduardo. Agradeço a gentileza e empenho. Grande abraço, Robson Carvalho. Então, por que é que os outros candidatos vieram e o prefeito Carlos Eduardo não veio?
Será que você consegue responder essa pergunta? Eu não entendo. Eu, inclusive, que sempre tive e tenho, né? Um grande respeito e aprendi muito com a grande figura da nossa política, de saudosa e respeitosa memória, que foi o seu pai, o ex-deputado Agnello Alves, que uma das frases que sempre me animou por estar do outro lado e estar aqui sempre fazendo perguntas, às vezes perguntas duras, inconvenientes, chatas, que nem sempre é conveniente para a gente fazer, mas a gente faz porque é o nosso trabalho. E tem uma frase que eu gostava muito dele, quando ele chegava e sentava aqui nessa cadeira, ele dizia: mestre, pode perguntar tudo. Uma frase que sempre me marcou e que levarei comigo no meu coração como um grande aprendizado. E aí, perguntas eu já havia elaborado e vou fazer essas perguntas aqui. Infelizmente, né, produção, aqui podemos mostrar, não estará para responder o prefeito Carlos Eduardo, mas certamente a população do Natal e do Rio Grande do Norte pergunta-se no dia de hoje, né? Por exemplo, e separamos com todos, né? Foram com todos que fizemos perguntas sobre política, sobre formação de coligação, sobre coerência e incoerência, sobre apoios, corrupção por meio de envolvimento direto ou indireto via alianças e problemas na cidade, com soluções apresentadas, além de participação dos cidadãos por mensagem de texto e WhatsApp. Então, tratamos a todos os candidatos de maneira igual. Fizemos perguntas que deu a oportunidade de falarem sobre suas propostas, fizemos perguntas inconvenientes, sim, sobre as alianças costuradas, perguntas inconvenientes sobre envolvimento ou não com corrupção, que se isso pode atingir ou não, se o candidato tem experiência ou não. Então, enfim, todos se submeteram em pé de igualdade. Infelizmente, não temos aqui a participação do candidato Carlos Eduardo, que não só faltou aqui com o nosso programa, com a nossa TV e conosco, mas também com você, que sem dúvida esperou durante todo esse tempo essa presença importante, democrática, que seria a presença do candidato. Então, eu faria algumas perguntas, né, aos que votaram, os que votarem porventura no senhor candidato Carlos Eduardo, caso seja eleito, estarão elegendo o deputado que é de Caicó, tem bases eleitorais em Caicó, apesar de ter sido votado em Natal, do PMDB, indicado por Henrique Eduardo Alves, seu primo, para governar a cidade daqui a 2 anos? O senhor prefeito Carlos Eduardo, se for reeleito prefeito de Natal, vai renunciar daqui a 2 anos para concorrer ao governo do Estado? A população de Natal quer saber a resposta a essa pergunta. Temos outras perguntas também aqui. Por exemplo, por que, candidato Carlos Eduardo, o seu primo, Henrique Eduardo Alves, presidente do PMDB, que indicou o seu vice, isso colocado com muita clareza nas entrevistas, isso é público, não aparece na propaganda eleitoral. Os seus adversários, o prefeito Carlos Eduardo, afirmam, isso é público e notório, que o senhor esconde o seu primo Carlos Eduardo Alves da sua campanha política. Isso é verdade ou não é? Se é verdade, por que isso acontece? Está aqui também, sem resposta, o espaço que foi deixado aqui para o prefeito Carlos Eduardo responder. Nós vamos agora a um breve intervalo e no retorno temos outras perguntas que faremos. Infelizmente ficará a resposta, mas faremos, como tratamos todos os candidatos da mesma forma, faremos sim ao retorno do nosso intervalo mais algumas perguntas ao prefeito Carlos Eduardo, que não compareceu no programa de hoje. Até já. De volta com o nosso Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Estaria aqui conosco hoje, pode mostrar aqui, produção, o prefeito Carlos Eduardo Alves. Como ele não veio, vamos fazer perguntas. E você que está em casa nos acompanhando, como fizemos também com os outros, pode mandar a sua pergunta ao prefeito Carlos Eduardo, que não veio, tinha outro compromisso na agenda, tinha reunião, não pôde vir. Como os outros deram um jeito de estar aqui presente, infelizmente o prefeito, não sei por que não pôde. Temos até aqui, deixa eu ver aqui, pergunta aqui, deixa eu ver, de telespectador, telespectador nosso aqui, lá da Fiel, estou vendo pela foto, mas não estou vendo o nome. Repetindo a pergunta que todos fazem e não tem resposta. Se eleito, o prefeito Carlos Eduardo pretende entregar a prefeitura de Natal a Álvaro Dias, modelo de atraso na política do Seridó? Pergunta que é feita aqui pelo nosso telespectador. Valmir de Igapó,
Qual a dificuldade da Prefeitura de Natal em concluir a licitação do transporte público? Eu também faria essa pergunta aqui, meu amigo telespectador Valmir de Igapó, ao prefeito Carlos Eduardo, mas aqui, ó, está sem resposta. Eu só espero, pode até mostrar na câmera exclusiva dele, né? Eu só espero que tenha-se muito cuidado, né? Porque de repente votar, se porventura for eleito e a cadeira ficar assim da Prefeitura de Natal, pode ser um perigo para a nossa cidade. Participação aqui do Leandro de Extremóis. É triste saber como esse tipo de candidato como prefeito ainda goza de ampla maioria do eleitorado e da preferência do eleitorado. Seria o caso de questionar a credibilidade dessas pesquisas? Basta lembrar o emblemático caso, e ele cita aqui, de Mineiro em 2012. Né? Pesquisa, na verdade, é complicado. Né? Deixo a resposta aqui com o prefeito que não veio, não poderá responder. Estranho demais uma entrevista sem entrevistado, Magna. É verdade, Magna. É muito estranho realmente como é estranho o não comparecimento. Mesmo diante de toda a gentileza que tivemos, todo o cuidado que tivemos, a antecedência com a qual convidamos, a preferência que demos para escolher a data que quisesse. Mas está aqui a cadeira. Em relação ao mercado público das OCAs, o que Carlos Eduardo tem a dizer? Tanto dinheiro gasto para nada, com várias inaugurações e sem projeto. Falta de respeito para com o eleitor. Humberto, do Parque dos Coqueiros. Obrigado, Humberto, pela sua participação. Deixa eu ver aqui. Pergunta aqui do Leonardo, por que ele está candidato a prefeito, se daqui a 2 anos será candidato a governador e vai renunciar? Será que é verdade? Essa pergunta eu farei aqui com toda naturalidade e o próprio que deveria estar aqui nessa cadeira poderia negar ou afirmar. Então, por que não está aqui? Aliás, hoje, na Folha de São Paulo, saiu uma matéria também com a mesma especulação. Quem está dizendo não sou eu. Os bastidores dizem isso e hoje saiu uma matéria na Folha de São Paulo exatamente afirmando isso. Pergunta aqui, deixa eu ver aqui, do Maxwell de Potilândia. Será que existe o risco de votarmos em um candidato e elegermos outro? A pergunta, infelizmente, não será respondida. Adilson Medeiros, Carlos Eduardo está se achando o máximo, vai no mesmo caminho do seu primo Henrique Alves. Falta de respeito com você e todos os cidadãos natalenses. Pois é. Deixa eu ver aqui, dos males, o melhor para a cidade. Participação de um telespectador que mandou para a gente aqui, mas não está identificando o nome. Boa tarde, me chamo Glênio. Desejo saber do senhor Carlos Eduardo o que fará com a indiferença para com a Zona Norte, uma vez que não é tão cuidada quanto as outras regiões. Por exemplo, a Zona Sul de Natal, pois fazem praças, mas depois não conservam. Iluminação de cor amarelada, gerando insegurança e falta de calçadas, como por exemplo na Avenida João Medeiros Filho. Participação aqui do telespectador Glênio da Zona Norte de Natal. Todo mundo fez por onde ir, porque ele não deu um jeito de estar aqui. A resposta, infelizmente, eu não tenho. Carlos Augusto mora em Parnamirim, mas gostava de Carlos até esse tipo de atitude. Perdeu a minha admiração. Pois é, nós criamos todas as condições para que o prefeito atual, que é candidato à reeleição, pudesse estar aqui conosco. É o perfil do prefeito que não tem respeito com eleitor. Serve para todos os natalenses pensar se merece ter novamente o voto do povo. Que pena ter um candidato que não vai mostrar suas propostas. Pois é, Lélio, nosso telespectador, está repassando para os amigos aqui nos grupos do WhatsApp. Robson, qual a intenção de indicar um vice que tem eleitorado no Seridó? Qual o motivo? Tiago de Parnamirim. Não sei, Tiago. Infelizmente, o candidato não está aqui para responder, né? Deixe-me ver aqui. Pergunta também que faria, né? Sobre, como fiz a outros candidatos também, quanto é que está custando a sua campanha eleitoral, o prefeito Carlos Eduardo, e quem está financiando? Como é que está essa arrecadação? Também ficaremos aqui sem essa resposta. Perguntaria aqui, aquele caso bem emblemático, né? Por que o senhor afirmou que os policiais militares e civis do Rio Grande do Norte levaram um totó da bandidagem? E se o senhor acha correto justificar que se omitiu de ajudar o governo do Estado, porque não foi chamado? Não fui porque não fui chamado, não fui porque não fui convidado?
Pergunta sobre o uso de veículos da prefeitura adesivado levando pessoas para carreata, né, aqui, telespectador. O calçamento do Parque dos Coqueiros, este prefeito não tem compromisso. Cadê o calçamento do Parque dos Coqueiros na Zona Norte? Humberto, do Parque dos Coqueiros, faz a pergunta. Um candidato foge da entrevista ao vivo com medo de manchar a falsa impressão que a pesquisa dá a ele, a pesquisa favorável, né? Temos várias experiências com outras pesquisas do mesmo jeito que diziam o resultado, mas as urnas mostraram outro. Deixa eu ver aqui. Boa tarde, me chamo Noêmia. Quero saber do prefeito sobre o pagamento dos terceirizados. Nem vale transporte, nem vale alimentação, nem salário. Estamos passando dificuldades. Inclusive, desde ontem circula essa informação. Eu perguntaria naturalmente ao prefeito também. Mais de 600 trabalhadores da empresa Craste estão com salários, vale alimentação e vale transporte atrasados. Quando é que o senhor vai pagar, prefeito Carlos Eduardo? Não temos também a resposta. Pergunta também, né, por que o senhor não concluiu a construção da padronização de calçadas em várias ruas de Natal, que recebeu para isso recursos da Copa? Quando vai ser concluído? Perguntaria também ao prefeito Carlos Eduardo sobre a situação do calçadão da Praia do Meio, manchete esses dias nos jornais. Calçadão da Praia do Meio, prefeito Carlos Eduardo, continua sendo engolido pelo mar e com ele se vão recursos públicos. Quando e como o senhor dará uma solução definitiva? Prefeito Carlos Eduardo, o senhor realizará a regularização fundiária na cidade do Natal? O senhor vai dar algum incentivo fiscal para que as pessoas possam regularizar o seu imóvel, fazer o registro da escritura do imóvel, que paga-se uma taxa muito cara à Prefeitura de Natal, como também aos cartórios? Senhor prefeito Carlos Eduardo, o índice de analfabetismo continua muito alto na cidade de Natal. O que é que o senhor pretende fazer para mudar esta realidade, já que a educação que começa de base é responsabilidade da Prefeitura, prefeito? Também estamos sem essa resposta. Como o senhor resolverá, prefeito Carlos Eduardo, o problema da falta de pediatras nos postos de saúde de Natal? Como o senhor resolverá o problema da falta de creches na cidade do Natal? Há um grande número de pessoas que estão sem espaço, sem creche, mas infelizmente não temos nenhuma notícia a respeito disso, né? Que metas existem para da administração, ou se fosse reeleito, em quanto tempo o prefeito solucionaria isso? Prefeito Carlos Eduardo, senhor prefeito, por que é que o senhor ainda não encaminhou o plano diretor de Natal para ser votado pela Câmara Municipal de Natal? Se o senhor for eleito, prefeito, novamente, vai concluir quando o plano diretor de Natal, que precisa ser votado, já está atrasado? O crescimento da Zona Norte está atrasado porque está atrelado ao antigo plano diretor que diminui o gabarito. A pergunta é importante e, infelizmente, não está aqui o prefeito Carlos Eduardo para responder. São perguntas, algumas delas, inclusive, que cheguei a fazer a outros candidatos que disputam a Prefeitura de Natal, né? Pelo menos poderiam ter assistido para ver um pouco do que a gente iria perguntar. E de repente até já chegar até com respostas prontas. Prefeito Carlos Eduardo, é justo continuar justificando o que não pode ser feito, colocando a culpa na crise e na ex-prefeita Micarla de Souza? Circula nos bastidores a especulação de que o salário dos servidores municipais vai atrasar pós-campanha eleitoral. Essa informação, prefeito, procede? Tem algum fundo de verdade? Como é que está hoje a situação das finanças de Natal? Não temos também esta informação. Nós vamos a um breve intervalo e no retorno continuaremos a fazer perguntas ao prefeito Carlos Eduardo, que é candidato à reeleição. Entrevistamos todos os candidatos, infelizmente só não compareceu aqui o prefeito Carlos Eduardo. A produção informou ontem que ele não poderia comparecer porque tinha compromissos com reuniões. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, vamos continuar a fazer mais perguntas e também você que está em casa nos acompanhando, tem alguma pergunta a fazer ao prefeito Carlos Eduardo, ao atual prefeito Carlos Eduardo? 999827916, a gente não tem intervalo? A produção informou que eu posso continuar então.
Como é? Como é, produção? Posso continuar? Muito bem. Mais perguntas aqui de telespectadores para encerrar, temos 2 minutos, né? Mas tem muitas perguntas. O pessoal aqui realmente muito chateado, revoltado, porque é o único candidato que não teve a consideração de comparecer aqui ao nosso programa. Prefeito Carlos Eduardo, o concurso da saúde, 90 mil inscritos para um amadorismo total. Contrataram uma banca ridícula e quem perdeu foi quem investiu. O atestado de incompetência foi cancelar o concurso. Ninguém percebeu que a banca era fraca antes de contratar ou o objetivo era arrecadação. Adler, da cidade satélite, eu até respondo por eles. Ontem divulgaram que vão devolver o dinheiro de quem fez a inscrição. Deixa eu ver aqui, posto de saúde de Igapó, não houve reforma, nem todos os postos da Zona Norte foi refeito. Prefeito, cadê o posto de Igapó que o senhor não refez e disse que seria refeito? Infelizmente, pessoal de Igapó, essa pergunta aqui seria respondida, mas não está aqui, pode mostrar a produção, não está aqui para responder o prefeito Carlos Eduardo. Deixa eu ver aqui. Prefeito, se o seu primo Henrique foi afastado do cargo de ministro porque o senhor está recebendo o apoio dele, isso não macula a sua candidatura? Do mesmo modo, fiz a outros candidatos perguntas inconvenientes também, do PT, do PSDB, todos eles tiveram essas perguntas. Por que não está aqui, infelizmente, o prefeito Carlos Eduardo para responder? Enfim, são tantas perguntas, deixa eu ver aqui. Pergunta que falta de respeito com você, que é um grande jornalista, obrigado. Pode encerrar, produção. O Jonatas mandou essa mensagem. Muita gente cobrando aqui passarelas, cobrando pediatras, cobrando mais calçado nas ruas, cobrando a licitação do transporte coletivo que está em péssima qualidade, cobrando a situação do trânsito do Natal que precisa ser resolvida. Infelizmente não está aqui o prefeito Carlos Eduardo Alves. Demos toda a oportunidade para que ele tivesse, demos a oportunidade que ele escolhesse a data que queria vir. Tratamos de maneira diferente em relação aos outros candidatos, mas infelizmente não veio. Quero agradecer a sua participação. Quero me desculpar com você, eleitor, infelizmente, pela ausência do prefeito Carlos Eduardo aqui nos estúdios da Band Natal. Né? Todos os candidatos vieram, menos ele. Eu lamento muito, porque é muito ruim para a cidadania, para a democracia. Poderia ter sido muito esclarecedora a entrevista e poderia ter crescido com isso. O próprio prefeito Carlos Eduardo, que teria certamente respostas, mas infelizmente não veio compartilhar essas respostas comigo, nem com você que está em casa. Ficamos por aqui, um grande abraço e até amanhã de volta com Boa Tarde, Cidadão. Boa Tarde, Cidadão. Oferecimento